Olá, bom dia, boa tarde. Eu sou o professor Toby Green, da Universidade King's College em Londres, e estou muito contente a poder partilhar com vocês este pequeno discurso que me pediram fazer os organizadores deste congresso, sobre o que é a história global e como é o meu campo de pesquisa se entremete neste campo e como eu tenho fazer reflexões sobre a dinâmica deste campo de história global durante a evolução da minha pesquisa, da minha produção histórica. Então, sou um historiador da África Ocidental na era do tráfico. Tenho escrito uns livrinhos sobre história econômica e cultural da zona, da região, sobretudo de Senegâmbia, mas também o meu último livro, que ainda não saiu em português, mas vai sair, acho, com um editor de Porto Alegre, Figura de Linhagem. Então, em todo caso, que em inglês chama-se o Festival of Shells, África Ocidental, da começo do tráfico até a época da Revolução, Age of Revolution. Então, sou historiador da África Ocidental, e eu comecei a minha pesquisa, a minha vida de historiador, num departamento de estudos africanos, o que chamamos em inglês Area Studies. E eu acho que isso é importante, porque eu tenho o treinamento do African Studies, de estudos africanos. Não comecei o meu trabalho de historiador num departamento de história. E eu acho que isso é importante, sobretudo na evolução do meu pensamento sobre a história global, porque alguns problemas que podem surgir na definição do campo de história global é que pode ser um tanto homogêneo, ou seja, criar uma ideia um pouco homogênea das várias regiões locais que estão pensado, refletido numa obra histórica. Então, começar, desde o ponto de vista dos estudos africanos, de uma certa região específica da África, da história, da cultura, foi treinado, por exemplo, por o meu orientador, foi o brasileiro, o baiano, professor Paulo Fernando de Moraes Farias, o historiador de Timbuktu, bem famoso no Brasil. Mas também o professor Farias é historiador, mas tem um treinamento forte na etnografia e nos campos de estudos africanos. Esse treinamento quer dizer que eu tirei disto no campo da história global um ponto de vista bem regionalizado. Eu acho que isso é muito importante quanto ver a relação entre a dinâmica global e local da evolução da história global como um campo de estudo. Vou explicar um pouco mais neste discurso, um pouco mais como isto pode funcionar. Depois, na minha própria evolução, após isso treinamento, eu passei da Universidade de Birmingham, onde estava o professor Farias, e onde fiz o meu treinamento, o meu doutorado, até o Departamento de História de King's College London, onde também estou integrado no Departamento de Línguas, Department of Spanish and Portuguese and Latin American Studies. E, então, isso também foi muito importante na evolução própria que eu tenho feito, porque, por exemplo, o meu conhecimento do campo de história global começou no campo profissional, no trabalho que eu fui avançando no nosso mestrado de História Global, nas aulas que eu fiz lá, com debates com alunos e com colegas, eu comecei a orientar-me mais sobre esse campo, mesmo que eu me considero historiador da África
mais que historiador global, mas mesmo assim eu comecei a reorientar-me sobre o ver a relação entre a minha posição de historiador regional com a história global. Eu comecei a ver que um historiador global tem que ter esta dinâmica em si, tem que conhecer muito bem uma região, um setor do mundo, e o perfil histórico através de um tempo, às vezes prolongado, que aquela região tem feito, mas também tem que ter a possibilidade, a facilidade de ligar ou lidar esta região com outras regiões do mundo e ver assim as coisas que sejam em comuns, que sejam diferentes, a comparação, e isto lida a um conhecimento da evolução da história globalmente e relacionalmente. Isto é muito importante, porque, a meu ver, sobre o meu treinamento que eu fiz, eu acho que um historiador global tem que ter essa relação muito bem definida no seu cabeça. Não é a história local, mas também a relação que tem isto com outros setores do mundo, e com isto pode relacionar a região onde aquele historiador está especializado com outras regiões do mundo para construir um discurso e um debate que seja de interesse global. Isto é como uma... Eu vejo o desenvolvimento deste reconhecimento histórico, de consciência histórica, e também do mesmo campo. Porque uma coisa que eu reparei em King's College, onde eu trabalho, é que a gente que trabalha no campo, no mestrado, por exemplo, que dá aulas no campo da história global, são pessoas que, como no meu caso, começaram a fazer um treinamento em Area Studies. Por exemplo, historiadores de China, que começaram com aprendizagem da língua mandarim, ou onde seja o parte do mundo, mas muitos deles não começaram propriamente como historiadores, mas primeiro tiveram que aprender línguas, aprender sobre cultura e ver a ligação que existe, sempre existiu entre história, cultura e linguagem, mas que muitas vezes no campo de história, digamos, como foi elaborado pela historiografia eurocêntrica, esta ligação não é bem clara, mas do que eu reparei, é bem clara entre as pessoas que hoje em dia estão desenvolvendo o campo de história global. Então, este é muito importante, porque assim podemos ver que o historiador global sempre começa em algum sítio. Pode começar no Brasil, pode começar na África Ocidental, pode começar em China, mas sempre começa de uma parte e de lá, e de um conhecimento profundo que vai avançando daquela região, o foco. De lá tem que começar também a desenvolver um conhecimento relacional com outras regiões do mundo. No meu caso, esta aprofundizagem do meu conhecimento da história global e reconhecimento dos traços dele começou no trabalho profissional como professor. Então, isso é o meu caso. Eu não estou a dizer que todos vão ter o mesmo perfil, mas que eu acho que mostra como é importante os casos locais e o conhecimento dos casos locais para começar a depois desenvolver um discurso global. Também foi perguntado pelos organizadores deste congresso de falar um pouco mais sobre alguns temáticos da história global. Primeiro, por exemplo, se pode haver diálogos entre o micro e o macro no campo de história global, e também entre o local e o global. São perguntas-chave,
E acho que podem haver. E uma maneira de mostrar isto é de falar de livros que foram escritos nos últimos 10, 15 anos, que demonstram claramente como existem, podem existir aquelas relações. Primeiro, por exemplo, pode ser o livro de Donald Wright, que é um historiador da Gâmbia, na África Ocidental. E ele sempre trabalhou com fontes orais nos fins dos anos 60, na década dos 70, na década dos 80, até no fins da década de 90 e começo dos 2000. Escreveu um livro que chama-se The World and a Very Small Place in Africa. O mundo é um lugar muito pequeno na África. É uma história do reinado muito pequeno, que chama-se Nyumi, que está no norte do rio Gâmbia. E neste livro, o Donald Wright escreve um livro de um setor muito pequeno, mas também mostra como aquele reinado do Numi foi ligado a muitas partes do mundo, como a globalização já havia começado em Numi desde muito cedo, séculos XVI, já até século XVII, até o presente. Então, neste caso, é um livro que é sobre um lugar no mundo muito reduzido, pequeno, não é bem conhecido globalmente, mas que também o historiador Donald Wright procura escrever um livrinho sobre isto, que é de história global. Então, isto mostra que a história global bem pode ser bem localizado, que pode haver um diálogo entre o local e o global, e este livro mostra como pode fazer. Por isso, é uma micro-história de um lugar, mesmo de uma cidade, mas que também pode ser escrito da ponta de vista histórica globalista, e porque a história global é, além de tudo, um discurso. Então, você pode levar o discurso da história global aonde você quiser, a uma cidade, ou no caso do Donald Wright, ao reinado do Numi. Em termos do diálogo que pode existir entre o local e o global, eu acho que também exemplos são muito importantes. E, neste caso, eu vou falar um pouco sobre um campo que tem sido muito forte na história atlântica dos últimos 5, 6 anos, que é o campo da microhistória, ou de biografias atlânticas, que há muitos livros que saíram nos últimos 10 anos sobre biografias de africanos no mundo atlântico. O livro de Lisa Lindsay, faz 2 anos, que ganhou o prêmio Herskovits do African Studies Association, por exemplo. E eu vou falar também de um livro que talvez seja conhecido lá em Santa Catarina, que é um livro do historiador norte-americano James Sweet, sobre Domingos Álvares. Agora, este pode ser conhecido porque se trata-se mais, sobretudo, da história do Brasil, mas é um historiador de uma pessoa, Domingos Álvares, como chamou-se em português, uma vez bautizado, que nasceu no Benin, no reino do Dahomey, que depois passou no tráfico ao norte do Brasil, a Pernambuco, depois começou em Bahia, depois passou a Pernambuco, depois passou no Rio de Janeiro. Lá começou um trabalho de curador e finalmente foi apanhado pela Inquisição, passou depois para Lisboa para sair num auto de fé na década de 1720. Então, é uma história global, porque vai lidando do Benin, a história do Benin da Dahomey ao Brasil, história institucional da Inquisição, história social do Rio de Janeiro, as pessoas que vieram para ele como curador, e depois para Portugal, história da Inquisição. Então, em todo caso, é uma microhistória, é uma biografia, mas também história global. E mesmo o título do livro é Domingos Álvares, African Healing,
and the Intellectual History of the Atlantic World, a história intelectual do mundo atlântico. O Sweet quer mostrar como o Domingos Álvares foi um intelectual, um debator das ideias e dos conceitos que erigiram o mundo do tráfico e o mundo da escravidão. Neste caso, então, está a mostrar como uma história micro pode levar a lidar com tópicos temáticos, ideias, conceitos de uma história mais global. Então, eu diria que, claramente, a história global pode ter aspectos micro, pode ter aspectos de biografias e, como vimos também no caso do Donald Wright, também pode ser bem localizado, de um sítio bem reduzido. Depende do que faz o historiador, do ponto de vista do historiador e, sobretudo, como eu já falei, do discurso que vai regindo o historiador, porque, sobretudo, a história global é um discurso, é um olhar sobre o passado que já está bem espalhado no campo histórico. Podemos dizer que no passado foi mais um olhar de história imperial, que talvez os historiadores houvessem visto em relação àquelas histórias, mas agora isto está superado para o olhar de história global. Também me foi perguntado pelos organizadores do Congresso de falar um pouquinho sobre a questão de duração, de cronologia, vamos dizer, da história global. E se pode existir uma história global que seja de duração curta, em termos de discurso? É uma boa pergunta. Muitas vezes pode, sobretudo, por exemplo, os exemplos que já falei de micro-histórias, de biografias. Bom, o prazo de uma vida humana não é muito. Às vezes é curto, às vezes não é tão curto, mas não estamos a falar de longue durée, em todo caso. Mesmo se também o exemplo do livro de James Sweet, Domingos Álvares, é muito interessante, muito engraçado neste caso, porque mesmo que é uma micro-história, o tópico de Intellectual History do mundo atlântico mostra que os conceitos que o Sweet está tentando mobilizar são conceitos que precisam uma visão um pouco mais grande cronologicamente da evolução daquelas ideias, de como o Álvares se inseriu naquela evolução e quais foram as consequências disto. Então, mesmo que a história mesmo pode ser de um prazo reduzido, digamos, a influência historiográfica daquele livro, por exemplo, muitas vezes, sim, precisam de um conhecimento de mais longa duração. Então, aquele é uma resposta à pergunta que diz, de alguma maneira, sim, pode ser de curta duração, de outra maneira, não. Pode ser uma resposta tipicamente britânica, mas vou deixar isto com vocês a fazer o debate lá no Florianópolis. Finalmente, vou voltar a outra pergunta que foi feita, que são os riscos e os desafios do campo de história global. Eu acho que sim, que existem riscos. Acho que um dos riscos que existe em termos o que podemos dizer interdisciplinariedade da disciplina de história. Porque a possibilidade de lidar uma região do mundo com muitas outras regiões na sua evolução histórica de um determinado prazo, muitas vezes vai levar o historiador a fontes tradicionais, a fontes escritas, a fontes quantitativas. E isto se pode ver no campo de história global. Muita gente que chama-se história global está a trabalhar com fontes assim,
tradicionais, eu diria. E aquele é um problema, porque isto vai levar seguramente, o historiador que está trabalhando com esta disposição e com estas fontes, vai ser muito difícil de evitar um ponto de vista tradicional eurocêntrico, porque aquelas fontes foram produzidos pelos impérios, foram produzidos pelos vencedores da história, e não vão oferecer pontos de vista de outras pessoas, outras perspectivas, fontes que eu mesmo, no meu próprio trabalho, estou a usar com frequência, fontes orais, por exemplo, no caso da África Ocidental, fontes, por exemplo, como os estudos das linguagens, que podem levar muito interesse a gente. Eu vou falar de um exemplo. Faz como 6, 7 anos que eu fui ao Chile para fazer uma investigação no arquivo lá em Santiago. E depois eu morei em Chile faz quase 30 anos e tenho amigos lá e estava de viagem com pessoas e atravessamos uma aldeia pequena que chama-se Mandinga. Eu disse ao amigo, mas aquilo chama-se Mandinga. Por que chama-se Mandinga? Porque, como vocês vão bem saber, Mandinga, os Mandingas são um dos povos mais grandes na África Ocidental. As bolsas do Mandinga foram famosas no Brasil no século XVIII, com amuletos. E o meu amigo respondeu, aqui em Chile o Mandinga é um diabo. É um diabo. E assim, eu depois mirei e vi que em Chile a palavra Mandinga é uma palavra do povo por um diabo. Assim que isso mostra como a ideia da Bolsa Mandinga atravessou as Américas para Chile, e também como depois entrou na linguagem. Então, linguagens oferecem fontes, são fontes, mas o uso daquelas fontes na história global é muito reduzido. Eu diria, fontes orais, arqueologia, linguagens com fontes. Então, isto é um risco, porque o risco é que o discurso historiográfico que vai surgir após isso vai ser um discurso finalmente que seja tradicional, com novas relações, sim, mas o discurso vai ser tradicional. E isto é um risco. Outro risco lidado talvez a isso seja com aquele ponto de vista uma homogeneidade entre regiões que não são talvez relacionados dentro daquele discurso, como o historiador quer. E isso é um risco. E acho que o desafio mais forte, então, é tentar demonstrar como aqueles outros métodos historiográficos do historiador, da metodologia, podem ser inseridos neste campo e o olhar que estas metodologias podem oferecer ao campo de história global. E isto foi o esforço que eu fiz no meu último livro, A Fistful of Shells. Então, acho que já quase tenho feito o balanço do que me foi perguntado. Como já falei, eu me considero mais um historiador da África Ocidental que um historiador global. Mas eu reparei também que agora é preciso para historiadores de todas as regiões de ver como podem ser relacionados os nossos campos de pesquisa historicamente e globalmente. Isto é importante, sobretudo no mundo globalizado em que estamos a morrer. Então, houvesse gostado de estar lá com vocês. Infelizmente, como sabemos, sobretudo nestes anos da pandemia, isto não seja possível, mas desde a Inglaterra eu desejo a vocês um 2021 que seja melhor do 2020. Muito obrigado.
Muito obrigada, professor Tobi, pela sua participação, muito especial. Não, gostei muito. Gostei muito. Saiu claro? E sim, muito claro, se fala muito bem o português. E uma pena realmente que não possamos estar juntos presencialmente, né, nesse evento, mas vamos torcer para que no próximo seja possível você vir aqui para Floripa, né, conhecer também aqui que é lindo, cheio de praias maravilhosas, e será um grande prazer recebê-lo aqui. Ficamos em contato, e muito, muito obrigada pela sua participação. Eu não estou te ouvindo. Ficou mudo para mim agora. Não estou conseguindo te ouvir. Com certeza. Então, obrigada. Tchau, professor Green.